morte de 2 pessoas esfaqueadas por um morador de rua na Lagoa, zona sul do Rio, chamou a atenção para essa parcela da população que vive pelas ruas da cidade. O uso de drogas, problemas psicológicos, familiares e financeiros são alguns dos motivos que acabam tornando a rua a única opção para dormir e acordar. A falta de dados periódicos sobre o número de pessoas nessas condições, as ações do poder público e também de pessoas que se dedicam a ajudar de forma voluntária são questões que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui comigo é o Pedro Gonzalez, defensor público do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Também está aqui Larissa Montel, do Projeto Ruas, né, Larissa? E Shirley Vieira e Solange Silva, da ONG Alfa, não é isso? Muito obrigada pela presença de vocês. Pedro, eu vou começar conversando um pouquinho com você, porque essa questão dos dados, né, para identificação desses moradores de rua, dessa parcela da população que vive na rua, há uma certa dificuldade da identificação dessas pessoas e de dados não muito, que acabam batendo muito, né? Como que você analisa essa situação da necessidade desses dados? Os dados são fundamentais que seja feito esse levantamento, né? A Defensoria Pública, né, com base inclusive em dados que são fornecidos pelas pessoas que atuam com essa população por ONGs, pela própria rede de atuação de uma forma geral, estima que hoje no município do Rio de Janeiro vivam 15 mil pessoas em situação de rua. A Prefeitura já divulgou dados contraditórios em relação a esse número, inclusive com um decréscimo em determinado momento, mas é fato que essas pessoas elas precisam ser contabilizadas, né? A ideia do levantamento de quantas pessoas estão em situação de rua é fundamental para, inclusive, planejamento de políticas públicas. Um dado que é grave é nesse sentido. Hoje a gente presume que tem cerca de 15 mil pessoas em situação de rua. Mas em termos de vagas em abrigos, em acolhimentos públicos para essa população, tem algo em cerca de 2 mil vagas apenas. Ou seja, nem de longe consegue absorver a necessidade de acolhimento dessas pessoas. Eu conversei essa semana com a deputada Marta Rocha, que é presidente da Comissão de Saúde aqui da Alerj, e ela falou justamente sobre a dificuldade desses dados, né, e a importância deles. Vamos assistir um pouquinho sobre o que ela falou. O IPEA tem uma pesquisa que aponta que no Brasil são 101 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na rua. Os dados do Rio de Janeiro, segundo a Defensoria Pública, alcançam 14 mil pessoas. Então a gente está falando aqui que praticamente 15% dos dados nacionais estão na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, desse universo de mais de 14 mil pessoas, apenas 2.300 pessoas estão abrigadas em 63 abrigos. Quando você vai para dentro do orçamento, e eu quero lembrar aqui que a política pública é importante na medida da sua rubrica orçamentária, comparando o orçamento de 2015 com o orçamento de 2018, nós tivemos uma redução de 25%. Então, o retrato dessa situação qual é? Nós não temos um diagnóstico, vale dizer que a gente não sabe por que essas pessoas estão na rua, da mesma forma que a gente tem a pessoa que matou 2 com facada e que era dependente de drogas. A gente teve uma ação essa semana em que foi identificado um morador que morava em cima da árvore. Pois é o que você falou aqui, né, anteriormente, dessa necessidade desses dados, e ela falou agora no final desse morador, né, de rua que tinha uma casa praticamente em cima de uma árvore, né, na lagoa, ali no Corte do Cantagalo. Para a gente tentar entender um pouquinho o perfil dessas pessoas, acho que tem 3 pessoas aqui também que vão ajudar muito a gente, porque vocês têm um contato direto, né, com os moradores de rua através dos projetos de vocês. Eu vou começar com a Larissa, que é do Projeto Ruas. Larissa, fala um pouquinho do seu projeto, de quando começou e o que vocês encontram, né, nas ações de vocês, quando vocês têm esse contato com esses moradores de rua, o que eles passam para vocês? A gente atua desde 2014 aqui no Rio de Janeiro, e aí hoje estamos em 3 bairros, que são Copacabana, Botafogo e Leblon, com a ideia de expandir para outros bairros também. Até o final do ano a gente deve ter mais 2 rondas. E são atividades semanais que a gente tenta conectar a população em situação de rua com o residente do bairro.
buscando demolir barreiras ali, né? Então a gente busca também gerar oportunidades para a pessoa em situação de rua e a gente faz um atendimento semanal, sempre tentando entender qual é a história daquela pessoa, o que levou ela para a situação de rua. E como o Pedro já havia falado, né, um grupo muito heterogêneo, são muitas razões porque uma pessoa pode ir para a rua. As principais que a gente vê são desemprego, rompimento de vínculos familiares, questões de saúde mental, pessoas que vieram para o Rio de Janeiro para buscar uma oportunidade de trabalho e não conseguiram e acabaram ficando em situação de rua. E também a questão da dependência química ou do uso de drogas. E nessas atividades a gente busca sempre trabalhar com oportunidades. Então a gente tenta conectar com serviços que existam, de conexão de documentação, de busca de emprego, que é uma coisa que todos estão procurando muito, e oportunidades de moradia também, entre outros. E desde quando vocês fazem esse trabalho? Desde 2014. Desde 2014. E vocês têm uma adesão boa de voluntários que têm intenção de ajudar? É incrível, tem muita gente, né, que busca uma forma de se conectar com a pessoa em situação de rua e às vezes não sabe como se aproximar, porque a gente passa o tempo todo na rua por pessoas e às vezes assim, como é que eu posso falar, como é que eu posso chegar perto? Então o projeto acaba sendo uma ponte ali para eles conseguirem esse contato. De quando a gente começou a cadastrar os voluntários, que foi em 2017, para cá, já foram mais ou menos 1.400 voluntários que nós tivemos. E mais de 1.000 pessoas em situação de rua também que a gente já atendeu. Já atendeu. Nossa, bastante gente, né? Pedro, eu acho que a grande questão também que está em voga agora é o decreto da prefeitura, né? Em relação à internação compulsória. A sua opinião em relação a isso, porque existem aí dois lados em relação ao apoio ou não desse decreto. Não digo nem a minha opinião, na verdade a opinião da Defensoria Pública, né? É claro que a Defensoria Pública não é contra a ordenação urbana. Ela é importante, ela é fundamental, precisa ser feito. O problema é que o decreto, ele parte de premissas equivocadas, né? Quem faz a leitura do decreto mais atenta percebe que, muito em resposta desse episódio, você citou no início, o decreto ele parte da premissa de uma generalização muito ampla, parecendo entender, misturar, colocar no mesmo grupo pessoas em situação de rua, dependente químico e pessoas violentas. Parece dar a entender que todas as pessoas em situação de rua têm dependência química ou têm alguma questão de transtorno mental. E mais do que isso, que todas essas pessoas são potencialmente violentas. Aponta como se fosse talvez uma questão de segurança pública e não de saúde mental e de assistência social. Falou no início, os dados são um pouco confusos, sim, mas a gente pode discutir aqui um percentual aqui, outro ali, mas fato que todas as pesquisas que existem apontam que menos da metade dessa população é usuária de drogas e menos ainda é dependente química. Ou seja, você tomar um grupo muito pequeno e generalizar como se fosse representativo de toda uma coletividade totalmente heterogênea, ou seja, presumindo que toda a pessoa em situação de rua é dependente químico e, mais do que isso, é violento, é de uma premissa totalmente equivocada. Esse é o principal erro do decreto. Importante seria a implementação, a ampliação das políticas públicas, ou seja, mais vagas em abrigo. A deputada Marta Rocha ali destacou, né? Cerca de 2.000 vagas em 63 instituições para acolhimento das pessoas em situação de rua, um percentual, um universo de 15.000 pessoas. Lá na Defensoria Pública a gente atende com frequência, semanalmente, várias pessoas pessoas em situação de rua, procurando abrigamento e não conseguem. A verdade é que essas vagas, essas 2.000 vagas, não dão conta nem da demanda voluntária, ou seja, daquelas pessoas que procuram o acolhimento voluntariamente, aquelas pessoas que estão em situação de rua, não querem permanecer, procuram vaga num abrigo e não conseguem, principalmente as idosas. Com frequência são recusadas nessas instituições de acolhimento sobre a alegação de falta de vaga. E aí cabe esses dados, né, que você passou, cabe aí a questão da ação realmente do poder público para tentar dar um certo conforto e não causar um certo pânico para a população, para aquelas pessoas que pensam, porque a gente viu nesse episódio aí da Lagoa, né, foram 2 vidas que foram perdidas devido a uma questão psicológica, né, do morador de rua. E aí, como falar para essa população, né, que não é necessário ter esse decreto, não é necessário ter essa internação compulsória, porque existe, né, toda essa história por trás da vida desses moradores. Porque existe esse pensamento também, né, Pedro, de que para uma defesa ali, vamos dizer assim, pessoal da população, isso seria uma medida aí de segurança, um pouco voltado para a questão da segurança pública, né? Esse é um discurso bastante preocupante, né? Ele parte de generalização, parte de preconceito e acaba
ajudando a pintar uma imagem da pessoa em situação de rua como um inimigo do Estado. Né? Muitas dessas pessoas, na verdade, é importante a gente destacar, muitas dessas pessoas trabalham com carteira assinada, todos recolhem seus impostos, muitas delas não têm nenhuma dívida com a justiça, então tem ficha criminal limpa, ou seja, não tem por que serem entendidas como pessoas, como inimigas do Estado. Né? O que a gente tem que falar para essas pessoas é entender que são seres humanos como qualquer outros e que precisam de ajuda, precisam de políticas sérias do Estado, do município, para auxiliar essas pessoas a saírem dessa situação. A grande maioria das pessoas, ninguém está na rua porque quer. Ninguém está em situação de rua porque quer. É justamente pelo rompimento de laços familiares ou intempéries da vida, problemas, em falhas do próprio Estado, falhas em política de moradia, de alimentação, de transporte, de emprego, a falta de emprego. Muitas dessas pessoas trabalham, por exemplo, aqui principalmente no centro do Rio, são pessoas que às vezes trabalham, moram na Baixada Fluminense, têm as suas casas, têm as suas famílias, trabalham no Rio de Janeiro, muitas vezes no centro da cidade, mas não tem dinheiro para pagar a passagem para voltar. E aí ficam durante a semana dormindo no centro da cidade, em situação de rua, e no final de semana retornam para suas casas. Uma política de transporte que subsidiasse isso, ou mesmo uma política de alimentação, reduzindo o custo dessas pessoas para poder vir trabalhar e assim sobrar dinheiro para o transporte. Já faria uma diferença, né? Já faria. Principalmente aqui no centro do Rio, né? Que acho que é onde se localiza a maior parte dessa população. Exato. Em situação de rua, né, Larissa? Eu acho eu acho que um ponto importante também é ouvir a população em situação de rua, né? Como eu estava comentando antes da gente começar o programa, nós fizemos uma campanha que chama Cartas da Rua, porque nessas atividades semanais a gente tem dinâmicas, a gente faz rodas de conversa com a população em situação de rua. E eles escreveram cartas falando sobre o que eles pensam do decreto. São 22 cartas que eles dão a opinião deles também. E a gente ouvir essa esfera da população também é importante, que eles têm muito a dizer, né? E o que estava escrito nessas cartas, Larissa? Então, eles estão com medo de serem recolhidos compulsoriamente, eles estão com medo de para onde eles vão ser levados. Eles falaram muito que eles estão pagando por algo que eles não fizeram, né? Estou pagando por um crime que eu não cometi. E que tem muita gente que trabalha, tem muita gente que tem outras histórias de vida. Tem uma carta, assim, particularmente que me tocou muito, que ele fala, tem idosos que foram deixados pela família na rua. Eu estou na rua, mesmo tendo 2 faculdades, o rapaz fala, o Alessandro, acho que é o nome dele. Ele fala, eu estou na rua porque eu perdi meu filho e eu não consigo me reerguer. Mas são muitas histórias, né? Então, acho que a gente ter a oportunidade de ouvir o que as pessoas em situação de rua têm a dizer também é importante. Tá ótimo. A gente vai ter que ir para o intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já com mais informações sobre essa questão dos moradores de rua.